Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Rosângela se comunicou por e-mail e aí ela mandou de uma forma tão carinhosa, né, o pedido para a gente vir aqui que a gente não pôde resistir. E graças a Regina e Marcelo, que são amigos queridos, que sempre que eu venho aqui a gente faz essa parceria junto. A gente está aqui hoje à noite, é uma alegria imensa. Eu gostei porque esse centro aqui parece com os centros dos Estados Unidos, são todos mais ou menos desse tamanho. Tem alguns que são bem grandões, mas a maior parte é assim, bem compacto. Tá lá, a sala tá, a livraria tá, a sala de reunião, né? E o que é gostoso é porque eu sinto mais acolhimento quando o centro é pequeno. Meu centro é um centro grande, são 750 frequentadores, então na última reunião de trabalhadores as pessoas não se conheciam. Eu tirei fulano no amigo secreto, mas quem é fulano? Aí fulano era secreto mesmo, sou eu. Então assim, quando a gente tem, o desejo de Kardec na verdade é que as instituições fossem desse tamanho. E que ficassem muitas, mas a gente sabe que a realidade histórica vai criando certas estruturas e condições que não dá para a gente ficar aí, e a gente tem que tentar dar o nosso melhor onde quer que a gente esteja. Então é uma alegria imensa estar aqui. Muitos de nós a gente nem se conhece, mas eu sempre digo assim, que quando você é espírita, você já tem 50% de intimidade. Porque você compartilha, e no meu caso eu acredito isso, o melhor da minha encarnação eu compartilho com vocês, que é ter conhecido essa doutrina que é de fato muito, muito transformadora. E olha que eu dei uma rodada geral no esoterismo, no budismo, no hinduísmo, no evangélico, então imagina as coisas que eu ouvi antes de chegar aqui sobre o que é espiritismo, né? E exatamente essa temática da noite de hoje, céu e infernos contemplativos, como entender tudo isso, eu começaria com uma piada, para vocês entenderem muito essa questão do inferno e do céu. Morreu um senador da República do Brasil. Como vocês sabem, a maior parte desses nossos irmãos são de uma evolução moral inquestionável. E chegando lá do outro lado, encontraram aquela visão idealizada do céu com São Pedro na porta. E aí, exigindo o tratamento que sempre costumava receber no Brasil, afinal, em Brasília eu faço muita palestra lá e o Senado é chamado de céu nado, de tanto dinheiro que rola naquele prédio. E aí ele é acostumado com todo aquele tratamento VIP, e chegou lá, olha, eu sou senador da República, tal, e você tem que me receber primeiro. Ele, não, claro, senador aqui, o senhor e todos, de uma forma geral, que exercer a sua profissão na Terra, tem um direito que só vocês têm. Ah, sim, muito bem, qual é? Passa-se um dia no céu, experimenta as sensações celestes, depois passa um dia com o capiroto lá embaixo, vê se sintoniza com ele e no final decide, mas uma vez que se decidir, não pode mais mudar. Ele, beleza, tá. Aí ele foi para aquele céu descrito, contemplativo, de ócio, né? Anjinho cantando, manjar, arpinha, tlim, Deus sentado, numa inércia absoluta, só sendo louvado e cultuado, ó, Pai Celeste, aquela coisa todinha, o tempo não passava, a hora não passava, e ele, ai meu Deus, que saco que esse céu é. Aí no outro dia desceu pro inferno, chegou lá, era mais ou menos como se fosse Angra dos Reis, uísque, 12 anos, de verdade, aquelas garotas de programa de Brasília, belíssimas, que parecem uma Gisele Bündchen. Os colegas, lembra daquele esquema que a gente pegou e a gente comprou aquele apartamento em Miami? Ai, o dia passou que ele nem percebeu. E aí ele volta para São Pedro e tem que decidir. E São Pedro, eu posso decidir o que... se escolheu, está escolhido. São Pedro, olha, eu passei a vida inteira esperando vir para o céu, mas eu prefiro ir para o inferno. Tranquilo, escolha sua, mas lembre-se que não tem volta. Não, eu refleti bem, eu pro inferno. Aí ele desce, quando ele desce, que ele pega na maçaneta quente. Aí, estranho. Quando ele finalmente abre, aí aquele inferno clássico de Dante, né? Os reinadores nos caldeirões e os cãozinhos, aquela coisa toda labareda, enxofre. Aí ele começa a reclamar, cadê o responsável? Quem é o responsável aqui? Aí chega o Satanás. Diz, o que é? Que confusão é essa? Eu tive ontem aqui, não era assim não. Aí um senador que estava mergulhando no enxofre voltava, colega, cara amigo, ontem era propaganda eleitoral. Ontem era propaganda, a gente sabe o que é isso, né? A gente sabe o que é isso. A gente viu as maquetes de 3D sobre o Rio de Janeiro da Copa e está vendo como é que está a cidade. Então, na propaganda, mas o que mostra essa piada é aquela ideia simplista de um inferno como condenação eterna
em que o indivíduo tem uma única existência e quando falha num Deus que seria justo, condena-o eternamente por um erro cometido numa única vida. Seria como você condenar seu filho por ter gaguejado por aprender a ler. E então toda a encarnação está perdida, porque num momento da sua trajetória de um dia, ele gaguejou. Ao mesmo tempo, a ideia de um céu de ócio, de contemplação, de manjares, de sofares. E como é que isso foi construído? Nós sabemos que parte significativa dessa ideia de céu e inferno foi construída na Idade Média. E tem uns porquês muito clássicos. O céu tinha que ser assim porque era uma forma da corte continuar na corte. Então, na verdade, se você olhar um rei, como Luís XV na França, com aquele castelo cheio de gente, cheio de babão, para um lado e para o outro, passando o dia todinho fazendo assim, a ideia do céu teria que ser uma reprodução da corte para a corte. E os pobres queriam, pelo menos depois de morto, ir para algum canto que parecia com a corte dos reis. Então, o céu atendia para os nobres a continuação de uma situação de nobreza e para os pobres, finalmente, nem que seja depois de morto, ir para um canto em que o nobre fazia, ou seja, nada. O que o nobre fazia? Nada. Essa ideia perpassa tanto o nosso inconsciente coletivo que eu observo quando as pessoas jogam na Mega Sena, não obstante o fato de que é 3 vezes mais possível de cair um raio na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena, as pessoas jogam na Mega Sena e eu percebo que existe mais prazer em não trabalhar, porque se ganha na Mega Sena, do que por tudo que aquele dinheiro pode proporcionar de viagem, de padrões de consumo. Mas a primeira coisa que as pessoas, só de pensar que eu não vou ter que trabalhar, mal sabem como o ócio é destrutivo. Mas essa ideia de nada fazer ou de condenação eterna, ela foi perpassando o inconsciente coletivo e na medida em que o mundo se preparava com o agito das ciências positivistas, tinha vindo René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon, o mundo estava se preparando para uma revolução de paradigma científico e estava pronto para receber a terceira vertente da revelação que Jesus prometia, quando ele disse, se tiverdes fé, eu enviarei um outro Consolador, que irá vos lembrar de tudo que eu disse e acrescentar coisas que não podeis compreender ainda. Esse texto do Cristo ele é tão claro que às vezes eu tento fazer um exercício para tentar entender porque é que as pessoas pensam que era uma coisa para aquela época. Porque, veja só, eu enviarei um outro Consolador que irá relembrar o que eu disse. Logo há de se imaginar que foi esquecido. E acrescentar coisas que eu não posso dizer, porque aquela época não tinha condições intelectuais e morais de aprender. Mas para a maior parte dos nossos irmãos de outras expressões da cristandade, se trata do fenômeno de Pentecostes. Aquele evento de xenoglosia em que os discípulos começaram a falar línguas, a ponto que os que primeiro estavam vendo aquela cena achavam que eles tinham tomado todas. Estavam embriagados porque eles começaram a rodopiar e falar. E aí acredito que ali foi o advento do Espírito Santo e que aquela promessa foi cumprida. Mas veja a lógica. Isso aconteceu 40 dias depois da crucificação do Cristo. Então veja qual é o sentido. Daqui a 40 dias vocês vão esquecer tudo que eu disse. E vai vir um Consolador, que vai lembrar tudo. E daqui a 40 dias, tem coisas que eu não posso dizer agora, mas daqui a 40 dias vocês vão estar prontos para escutar. É óbvio que essa promessa não se referia àquele tempo. Se referia aos tempos que viriam, de um evangelho que foi deturpado, que durante a Idade Média se transformou num poder político, que serviu de morte, mortandade e destruição, do povo muçulmano nas cruzadas, entre cristãos, depois de reforma, contra-reforma, a religiosidade negando a ciência, perseguindo o saber, queimando bruxas, tudo em nome do Cristo. Então foi tudo esquecido. E era preciso ser relembrado. Mas, numa sociedade mais pluralista, com o crescimento das ciências, obviamente que de tanto que a ciência foi negada pela fé, no momento em que ela toma o poder, na perspectiva de exercer uma influência na cultura humana, a ciência passa a negar a fé. Por isso que vários filósofos vão dizer que Deus não existe, né? A gente sabe que Nietzsche disse, eu matei Deus, né? Que Freud vai dizer que as religiões são um processo de histeria compulsiva coletiva obsessiva, e é porque ele não assistiu um culto de noite e madrugada daquelas TVs, senão ele ia concluir que de fato seria isso. Então a gente percebe que há uma tendência de negação da fé, e é preciso então que naquele ambiente de ciência, de método, de paradigma, de investigação racional, esse Consolador viesse naquele tempo levando em consideração essas demandas humanas. Por isso que as mesas começaram a girar. Porque as mesas girando não era um invencionismo.
Uma coisa é eu chegar para você e dizer, estou vendo sua mãe, meu irmão. Outra coisa é a mãe fazer, eu estou aqui. Então, mexer as mesas era uma forma de atender o paradigma da época, que até hoje é um paradigma que diz que tudo que é objeto de ciência é que eu posso tocar, sentir, cheirar, ver e escutar, que atinge os meus 5 sentidos. E toda a ciência foi desenvolvida para isso, para aumentar a capacidade de ver o microcosmo com o telescópio, aliás, com o microscópio eletrônico, que eu vejo lá a célula, né, embrionária, que desenvolve o código genético, a ideia da dupla hélice, que foi prêmio Nobel dos médicos que inventaram, até o macrocosmo com os telescópios, com o Hubble. Nada mais é do que ampliar a capacidade de ver o infinitamente pequeno ou o infinitamente grande. Mas a ideia de inferno ainda perpassa a mente das pessoas. Só que durante algum tempo, essa ideia que tinha como objetivo assustar, começa a perder força e perder impacto. Na verdade, a ideia do inferno tinha como objetivo dizer o seguinte, existe o cão. Ele é perigoso. Ele pode pegar você. Mas se você vier para cá, está tudo resolvido. Obedeça a alguns critérios, a alguns rituais, e você não será condenado ao inferno. E durante a época das indulgências, que chocou Lutero a ponto dele ir lá e questionar o que estava acontecendo, se salvava não somente os que estavam ainda vivos, mas doentes, mas eu dando minhas possessões, a igreja garantia que tirava as pessoas do purgatório. Tanto que tinha uma musicazinha que dizia, cada moedinha que cai no óbolo da igreja, uma alma sai do purgatório. Que era uma forma de se imaginar que o mundo era simplista desse jeito. Hoje, o que nós vemos no campo da fé com relação à ideia de céu e inferno é uma reedição do conceito de céu. Vocês já devem ter ouvido falar da chamada teologia da prosperidade. Nunca ouviram falar da teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é aquela que diz que o ser que é abençoado por Cristo é aquele que é rico. Porque o dinheiro e a prosperidade material é uma prova das bênçãos de Deus sobre sua vida. A gente percebe que esse foi um movimento que começou nos Estados Unidos e ganhou corpo no Brasil, responsável por esse movimento de crescimento aqui do neopentecostalismo, que se baseia na ideia de que Deus é o Senhor do ouro e da prata, e se Ele é o dono do ouro e da prata, e você é filho dele, então você tem direito a tudo isso. Lembro que um primo meu me pediu para acompanhá-lo num desses eventos e disse, eu não consegui convencer ninguém hoje lá aí, e a gente hoje tem que levar alguém. Tu vai disfarçando de convertido? Aí eu pensei, será caridade, meu Deus, eu fazer isso pelo meu primo que está querendo ser pastor? Eu fui. Chegando lá, aí eu vi o raciocínio do sofisma, como a gente chama, né? Na filosofia, o sofista é uma escola pré-socrática que tinha a capacidade de criar um raciocínio tão lógico, mas tão lógico, que você julgava que era verdadeiro. Mas nem sempre o que é lógico é verdadeiro. Observe o que foi que o indivíduo que estava pregando disse. Meus irmãos, Deus tem vários nomes. Jeová, Jirei, Jeová Nissi. E aí todas aquelas denominações do Antigo Testamento até chegar no Novo, Pai. Mas o mais importante em nome de Deus é Rei dos Reis. Amém? Aí as pessoas não concordam, né? Amém. Vocês sabem por que as pessoas concordam nas igrejas? Tem ideia, não? Durante a colonização da América, indo para a costa oeste americana, para a exploração do ouro, eles contaminavam tanto os lençóis freáticos e os rios que a única coisa pura para se beber era o uísque. Por isso que em todo o filme de faroeste, as pessoas têm um canteiro de uísque. Elas bebiam para poder ter a única coisa que era destilada. E elas iam para o culto bêbada. Então o pastor estava falando e as pessoas estavam dormindo. Aí eles desenvolveram então 3 artifícios. Primeiro, proíbe o álcool. Segundo, pergunta se estão lhe ouvindo. Concorda? Amém ou glória, aleluia? Para perguntar e repetir. E ao mesmo tempo também outra estratégia, enquanto as pessoas estão lá. Então naquele dia, vê que funciona. Vê que funciona essa... Entendeu? Paraibano sem futuro esse, hein? Então, essa oratória assim, bem que a gente vê, ela vem dessa época. E o amém, ou glória, aleluia, misericórdia é para você concordar com o que eu digo sem ter tempo de refletir, porque você tem que ficar dizendo como todo mundo está dizendo, você diz, mesmo que eu diga uma abobrinha. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja e a pastora, porque não sei o que, e todo mundo amém, ou glória, aleluia. E a mulher foi violentada, ela fez, ô glória! Aí ela fez, que glória, gente, presta atenção, misericórdia. Enfim, a maior parte dos nossos irmãos que fizeram a reforma protestante nas igrejas clássicas são pessoas de uma seriedade e busca do evangelho inquestionável. Buscam do seu modo a Deus. Buscam viver a experiência cristã. Estão devotados pela transformação moral. Mas infelizmente e ironicamente, no meio deles, o que foi motivo da reforma, que foi a indulgência, começou a ser vivida no meio.
E uma ruptura foi feita quando se percebeu que a melhor forma de continuar atraindo adeptos era antecipar parcelas do céu na Terra. As pessoas não estavam querendo esperar o céu só depois da morte. Então a gente começa a vender o céu à emprestação agora. Pessoas começam a ser dona do ouro e da prata, andar de carro importado, viajar para a Disney para tirar foto com o Mickey e se sentir assim próximas a Deus, porque afinal de contas elas têm que sentir que Deus se apresenta nas coisas que proporciona. E isso é uma distorção do Evangelho. Enquanto isso, o movimento espírita começa a se desenvolver. No que pese que, na última década, os evangélicos cresceram 22%, né? Os espíritas cresceram 68% no mesmo período de 10 anos. Sem um canal de TV, sem um jatinho sequer. E sem ninguém ganhar dinheiro, graças a Deus, para fazer isso. No dia que começarem a cobrar, ou seja, a gente voltou a repetir todos os erros do passado. A ideia de um inferno para me acusar e para me condenar é para que a minha busca seja não pelo amor, mas pelo temor. Eu não vou em busca de Deus porque amo e entendo a proposta dele como a melhor para a minha vida, mas eu vou em nome de alguém que me protege do mal que me persegue. Ao mesmo tempo, serve o Satanás como um bode expiatório geral, para que quando tudo dá errado na sua vida, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Dele. Uma piada comum no meio evangélico era que um dia passou-se em frente ao culto e o Satanás estava chorando na frente da igreja e alguém muito compadecido perguntou: o que foi, capiroto? Se eu não aguento, tudo aqui é culpa minha. Acaba não estudou, não ganha bem, a culpa é do Satanás. Ele bebe, acabou o casamento, a culpa é do Satanás. Eu não faço nada e me acusam de tudo. Então a ideia de um ser que está lá para eu projetar a minha sombra e me desresponsabilizar sobre a minha vida é conveniente. Infelizmente, espíritas reeditam isso com o obsessor. O espiritismo, não o movimento, não a doutrina espírita, mas alguns espíritas simplificando, reproduziram o seguinte: inferno é umbral. Céu é o alfaville que fica em cima do rio chamado Nosso Lar. Não é verdade? E a terra, o lugar da expiação e prova. E os obsessores substituem quem? O demônio. Simplificou, não estudou, não entendeu a transcendência dessa proposta que exige como mensagem que foi lida: ação para agora. Estamos num momento histórico em que a gente vê o rebuliço de fundamentalismo, né? Ao mesmo tempo sensação de caos e desespero no Brasil particularmente, uma sensação de desandar historicamente que a gente tem, e nada disso vai acontecer. Porque na verdade essa transição que se chega até nós, ela vem para modificar, e quando vem modificar é preciso que tudo que estava como lixo venha à tona. Eu lembro que eu tinha feito uma palestra no Ministério da Defesa em Brasília, num sistema chamado Sensipan, antigo Civan, que é o Sistema de Proteção e Vigilância da Amazônia. Então, um monte de militar lá, e quando terminou a gente foi jantar e tinha um ministro do Supremo aposentado no restaurante e estava tendo aquele depoimento de Zé Disseu, né, junto com Roberto Jefferson, naquele dia que encarosamente José Disseu estava negando tudo e Roberto Jefferson disse: Vossa Excelência, desperte em mim os instintos mais primitivos. Nada como você dizer assim: eu quero pular no seu pescoço, miserável, mas a mídia estava lá filmando aí Vossa Excelência. E aí o militar que estava comigo, o general, disse assim: ministro, na sua época não tinha essas coisas no Brasil, né? Ele deu uma risada e disse: meu filho, na minha época não tinha era imprensa livre, mas era muito pior. Então, achar que tudo está desandando é simples, porque aí você diz: é o caos, o que é que eu vou fazer? Salve-se quem puder. Não. Nós não estamos mais no tempo histórico do retrocesso. Mas é óbvio que nesse momento se explicitam as forças que se antagonizam entre joio e trigo. Mas é óbvio também, como dizia hoje à tarde no ICEB, que o mal dá mais ibope. A Globo jamais cobriria uma reunião dessa, mas de um gangue ali, bolando assaltar algum banco, no outro dia sai na jornal. Porque as pessoas são muito mais acostumadas a ouvir e dar ibope ao caos, até porque o mal ele é teatral. E ao mesmo tempo previsível, mas é sempre do mesmo jeito, não tem mistério. Do mesmo jeito acontecem as mesmas cenas. Só existe algo que é imprevisível, é o bem. É imprevisível a capacidade que Deus tem de atuar nas nossas vidas. É de uma forma tão surpreendente que muitas das coisas a gente só vai ter noção quando estiver do outro lado. Quando a gente vai poder ver os detalhes de toda a ajuda incessante do alto que cercou nossas existências. Mas a gente fica sempre preocupado com o bandido do lado, quando na verdade nós temos um ser aqui dentro para iluminar e trabalhar. Existe hoje uma necessidade de entender que nós temos um compromisso com o tempo. Nós não estamos encarnados aqui
no Brasil por acaso. Talvez num dia quente, com muita violência e caos, você pense o que foi que eu fiz na Europa para ter vindo nascer aqui. Dê graças a Deus se você pode de vez em quando ir lá relembrar de onde você estava. Mas se a gente está encarnado aqui, nós temos uma tarefa a cumprir. Se nós temos que fazer um processo de transformação social, esse processo começa agora. Existe uma frase de Winston Churchill antes do eclodir mais violento da Segunda Guerra Mundial. Num primeiro momento, os Estados Unidos estavam numa crise interna, eles não estavam nem aí para o conflito europeu, a França inerte à anexação da Polônia, e as pessoas, Stalin na União Soviética, achando que jamais ele ousaria chegar até lá, e Churchill, como um grande chefe de Estado, percebeu que era muito mais sério do que se pensava, e aí ele fez um discurso em que ele disse: o tempo de mitigação, de burla e de procrastinação, expediente de meias palavras, passou. Agora nós estamos entrando num período de consequências. E as consequências ceifaram 26 milhões de vidas naquela época. Porque as pessoas olhavam as coisas acontecer e achavam que nunca aquilo ia ganhar mais proporção. Nós vivemos num tempo e num momento histórico, e como espíritas temos responsabilidades sobre a transição da cultura. Fazer espiritismo em clubinho é pegar um tesouro profundo e manter só para nós. Se tornar espírita só no final de semana é também fazer uma desfaçatez de caráter em que você consegue ser alguém ligado ao Evangelho no fim de semana, mas no cotidiano de suas atividades você tem um comportamento tão comum e tão vulgar como qualquer criatura que nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus. E isso é o que a gente chama de esquizofrenia. Quando você tem uma conduta num canto e na outra de outro jeito. E a gente percebe isso como traço da cultura que nós temos que mudar, porque a doutrina espírita não tem objetivo de salvação individual. Ninguém está aqui, pense, para ganhar um lote em nosso lar. Nós estamos aqui para transformar a cultura humana. Nós estamos aqui para nos responsabilizar sobre o templo do qual nós fazemos parte. Nós estamos aqui para inspirar aqueles que se aproximam de nós, para que eles possam ver em nós um evangelho vivo, e não um discurso ou decoração de ESD e de expediente de discussão teológica sobre leituras do evangelho para dizer quem está lendo corretamente. Essas discussões tolas e que não levam a lugar nenhum, quem quiser que trave, o que o objetivo é sermos um agente de transformação moral do mundo. Influenciar na cultura. Porque a cultura está contaminada pelo mal. Nós sabemos que Jesus já dizia que o mundo jaz no maligno, mas num momento como esse, transição, isso se explicita muito mais fortemente. Vamos pegar um traço da cultura, para vocês verem o que foi esse processo de transição, a vinda de espíritos que estavam impedidos de reencarnar na Terra, mas que estão tendo a última oportunidade e voltaram para a Terra. Chico Xavier ouviu falar, Emmanuel disse a ele: ó Chico, aqueles espíritos devotados à sexualidade explícita, sem respeito nenhum, eles vão invadir o panorama da Terra e influenciar a cultura. Ele disse em 1950. Quando o Chico chegou em São Paulo em 60, que ele viu a primeira revista pornográfica, ele fez: ih, chegaram. E aí vamos pegar um traço da cultura para a gente ver como isso aconteceu. Quem aqui assistiu a Vila Sésamo? Vila Sésamo. Muito bem. Eu não assisti, tá? Vocês estão prestes a voltar para o outro lado. Eu sou da época do Sítio Pica-Pau Amarelo para cá. Vamos lá. A música tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo: marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Composição de Gilberto Gil, poesia, letra e música. Vem o Balão Mágico, era apaixonado por Simone, ela nunca me deu bola. Ela aqui no Rio e na Paraíba, ela não sabia que existia. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Ivan Lins, letra, música, poesia. Quem compôs música para criança no Brasil naquela época? Eram os grandes nomes da MPB. Em 1990, surgiu aqui no Rio de Janeiro um fenômeno musical infantil, cujo hermetismo poético até hoje me faz ter dificuldade de entender, porque beira a tragédia de Hamlet, cuja letra profundamente diz, vocês vão tentar me traduzir para interpretar o seguinte, e representa toda uma geração. Hilari, lari, lari, larie, oh, oh, oh. Aí tudo bem, porque não havia mais poesia, não havia mais melodia,
não havia nada. Mas depois foi pior, porque começou a descer na boquinha da garrafa e lá para cá nunca mais parou de descer. E quem quer ter um choque cultural, assista um clipe do Vídeo Ostentação de Funk, que você vai ter uma noção do que é que nós temos como traço de cultura que influencia toda uma geração de pessoas com a ideia de hipersensualidade, carpe diem, exagerada, de viver as experiências do aqui e agora como se o mundo fosse acabar amanhã. Milhões de almas sendo tragadas por um conjunto de valores extremamente equivocados, acreditando estar curtindo a vida quando são curtidos pelo tempo. E quando a consciência chega, às vezes já está do outro lado, desencarnado, teve por aqui, não sabe nem que teve, e voltou sem ter consciência nenhuma de que por aqui teve uma oportunidade de conhecer o Evangelho e modificar a própria vida. Mas implica dizer que nós precisamos influenciar a cultura. E para isso nós temos que deixar de ser omissos. Quando Kardec pergunta, por que nós temos uma sensação nítida de que o mal está mais dominante do que o bem? Ele escuta a seguinte questão dos espíritos. O mal é audacioso e o bem é ingênuo. Mas tem uma vírgulazinha. Cuidado com as vírgulas no livro dos espíritos, viu? Mas quando estes quiserem, preponderarão. Significa dizer o seguinte, sejam ousados, deixem de ser ingênuos, botem a cara na rua e mostrem o Evangelho vivo. Não é para converter ninguém que a gente não tem proselitismo, é para que através de nós se perceba que existe decência e ética, e que essa ética se inspira no Evangelho que foi deixado por um homem chamado Jesus. E não alguém que entrega um folheto e diga, passe lá no centro para eu dar um passe em você. Você continua sendo essa tragédia de pessoa, mas eu dou um passe. E você pensa que é uma máquina de lavar. Você se equivoca aqui. E se o passista fizer assim, você tem que ser com fulano, que fulano é que é bom, chegou sem ter energia. Tem gente que está tão carregado que nem vale transporte resolve que dirá passe. Porque ela continua com o psiquismo equivocado. Não adianta vir ouvir o Evangelho, o obsessor está na escadaria esperando ali fora. Terminou a palhaçada, vamos volta, ele dá a mão dada e vai para casa. Porque não houve mudança. Não houve conversão. Não tem tido conversão ao Evangelho, tem tido adesão. Eu gosto do Evangelho porque, poxa, ouvir Regis Danese cantando como Zaqueu é de arrepiar. Né? Entra na minha casa, entra na minha vida, dentro do trono, os pulos de Malafaia na televisão, é tudo tão empolgante. Não, mas eu gosto de ser. Mas a pessoa não muda. Ela continua tendo uma aparência de cristiandade no final de semana. Eu gosto de ser católico. Ouvir Fábio de Mello, o Padre Gatão cantar, aquelas histórias, os vitrais, esse Papa que finalmente é um Papa pop e tal, que carrega a malinha, gente fina, tinha que ser Chico, né, tal. Mas a pessoa não muda. Não, bom é ser Hare Krishna. A coisinha de vestir uma roupinha laranja, ficar cantando Hare Krishna, Hare 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 Rama e acendendo incenso, é tão massa. Não, bom é o budismo. Rapa a cabeça e fica sentindo uma vibração do chakra se alinhando. Mas a pessoa não muda. Cara, tu não sabe de nada, bom é ser espírita. Velho, é muito massa. O caba vai, o caba vem, o caba volta, conversa com quem foi. É tudo de bom, mas não modifica. Se aderiu a uma ideia atraente, mas não converteu a alma atraída pelo Cristo. Exemplarmente, nós temos que Cristo conta com a gente como a gente é. E espera essa mesma potência que a gente usa para as coisas do mundo serem trazidas para o Evangelho. Observe, ele tinha um colégio apostolar. Ele foi crucificado. Simão Pedro, João estavam lá. Mas ele precisou chamar um outro elemento, chamado Saulo. A gente leu romances Paulo e Estevão, a gente sabe a história de Saulo e eu pergunto, quem era Saulo? O que é que ele fazia? Perseguiu os cristãos. Saulo perseguiu os cristãos. Vocês sabem o que se chama, em termos de política, a palavra politicamente correto? Politicamente correto é uma forma de eu dizer uma coisa dura de forma doce. Então, Chico Xavier, em vez de chamar de garota de programa, chamava nossas irmãs que vendem as forças sexuais da alma. Que vendem as forças sexuais da alma. Em vez de chamar de garota de programa, ou então a pessoa levou um chifre, você diz, não, ele foi momentaneamente obliterado do contrato afetivo. Fica até bonito, fica um negócio até gostoso. Dá até para engolir um chifre depois do negócio desse, né? Então, aquela ideia... Então, dizer que Saulo era um perseguidor de cristão é falar politicamente correto. Sabe quem Saulo era? Saulo era um assassino
Era um burguês ignorante que deixava seu povo ser escravizado por Roma enquanto matava quem não cultuava Deus como ele. Em nenhum momento você vê Saulo reunido com Sinério para bancar uma revolução contra Roma e expulsar Pilatos. Ele não estava nem aí, porque Roma invadia as nações, mantinha a burguesia na burguesia para ela não galvanizar as massas contra o invasor, enquanto o povo era escravizado. Enquanto Saulo, bonito, rico, greco-romano e judeu, estava matando cristãos porque ele era o doutor da lei. Mas ele tinha um poder de persuasão, ele tinha vigor nas atitudes, ele era audacioso. Por isso Jesus vai lá e faz: recebi o currículo desse jovem aqui, ele é muito bom para ser o CEO do cristianismo nascente, um chefe executive office, porque ele tem algumas características interessantes. Ele é uma pessoa que tem pluralidade linguística, ele sabe se apresentar bem. Eu acho que esse cara vai ajudar na tarefa, vou contratá-lo, vou encontrar com ele em Damasco. Ele nem sabe, mas eu vou chegar lá. Chega Jesus e está lá Saulo, crente que está abafando, indo para matar mais gente, e encontra Jesus. Mas ele percebe o que ele não tinha percebido, porque ele não teve a oportunidade anterior de ter o impacto áurico da presença do Cristo. E quando ele tem aquele impacto áurico, ele percebe: eu não acredito, é o Messias que eu passei a vida inteira esperando. Paulo era discípulo de Gamaliel, um dos mais brilhantes comentadores do judaísmo. Paulo esperava o Messias e não percebeu que estava perseguindo aqueles que já tinham encontrado o Messias. Mas por ser um homem audacioso e por não ser uma pessoa tímida, pusilânime, vacilante, ele não teve as duas clássicas atitudes que as pessoas têm quando encontram impactamento com Cristo. A primeira que ele podia fazer, que era culpa. Jesus, eu não mereço sua presença na minha vida. Eu vivo matando os cristãos. Eu não tenho merecimento de sua presença. Desculpa leva à inação. Culpa leva à paralisia. Ele não se culpa. Nem faz o outro movimento infantil quando a pessoa é pegada no flagra. Se justificar. Mas entenda, Jesus, eu fui treinado para esperar que você chegasse com exércitos e anjos invadindo e salvando a Judéia de Roma. Eu esperava um senhor dos exércitos vem nascer numa manjedoura perto de burro, me confundiu. Não nasce com glamour e glória, eu fiquei sem entender. Ele não se justificou, ele não se culpou. São dois movimentos infantis. Justificativa e culpa é não se responsabilizar. Ele simplesmente perguntou: o que queres que eu faça? Olha que pergunta interessante. E que resposta frustrante. Olha a resposta frustrante. Entra na cidade e saberás o resto. Porque o que a pessoa faz, ela chega aqui, coloca meu nome na BN1, que as coisas estão tão ruins lá em casa. A pessoa coloca o nome na BN1. Os espíritos vão lá, tal, aí... E os espíritos sabem tudo o que está rolando, mas poupando sua intimidade, ele só pede o seguinte: peça a nossa irmã para manter a prece vibrando positivamente a prática do Evangelho. Aí ela chega aqui esperando que tenha uma receita de bolo. Os irmãos pediram para você ter um pouco mais de calma, manter sua fé e esperança e pratique o Evangelho. Só! Ó, prática do Evangelho. Não está praticando nada do Evangelho. Lê o Evangelho. Minha prática do Evangelho não é fazer o Evangelho no lar, não, criatura. A prática do Evangelho é pagar aquilo ali e dizer como é que está aplica aqui no meu cotidiano. Para eu salvar esse meu casamento. Para eu conseguir conviver com quem eu odeio. Para eu perdoar as pessoas. Para eu deixar de ser intolerante, arrogante, indeciso. Frustrador das expectativas dos outros. Paulo, então, recebe receita de bolo. Vamos imaginar que Jesus... você quer saber o que queres que faça? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, seu nome não gostei. Saulo não rola, porque... meu projeto para você é um projeto que vai além da Judéia, esse não é muito judeu, e como você também tem Paulo, eu quero que você bote Paulo. Beleza, topado. Depois você vai perder tudo. Você vai ser desmoralizado. Você vai passar 3 anos no deserto lá tentando se esgotar como pessoa, para deixar esse seu ego absurdamente vaidoso, baixar a bola. Depois você vai começar a pregar meu evangelho. Você vai ser pedrejado, cuspido, ignorado. Os seus vão lhe rejeitar, você não vai valer mais nada, vai viver do próprio suor do trabalho, esqueça todos os seus bens, você está desprovido de tudo.
Você vai viajar, abrir igrejas, e para elas não se corromperem, você vai continuar se comunicando com elas, e não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem nada. É lombinho do burro e cartinha, para lá e para cá, Tessalonicenses, Romanos, tarará, e vem e volta, para manter a doutrina sã. Vai ser preso, depois novamente, vai chegar em Roma, na época vai estar dominando um cara chamado César. Ele vai ter um surto psicótico que vai tocar fogo na cidade. E aí ele vai cair o ibope desgraçadamente, como algumas pessoas num país que um dia eu vou fundar, chamado Brasil, você não sabe ainda disso, e vai fazer o que costumeiramente se faz quando você tem queda no ibope, culpa o outro. Quem vai estar lá naquela época? Os cristãos, e qual é o representante dele que está lá na Roma naquele dia? Você. Um soldado vai chegar e decepar a sua cabeça. Topa? Jesus, foi massa te conhecer, valeu, velho, deixa eu voltar aqui para a Judéia, deixa eu voltar para o Sinédrio. Não, é preciso provar que se é fiel no pouco para ser fiel no muito. É preciso provar fidelidade no Evangelho, na prática cotidiana, e não um estudo apenas que não move a minha atitude, não muda meu gesto e não converte realmente minha alma. Senão, é um intelectualismo cristão vazio, que lhe compromete por muito saber e quase nada fazer. Para hoje, no mundo que urge, de necessidades prementes, de dignidade e de exemplo, onde a maior parte das pessoas são motivo de piada, de chacota e de indignidade, qualquer um de nós que faça o que tem que ser feito, marca a história. Um único juiz com a minha idade, em Curitiba, está fazendo tudo acontecer. Um único juiz que resolveu fazer o que tem que ser feito. Porque quando uma única criatura se move para a justiça acontecer, os céus se desdobram. E aquelas pessoas que jamais se imaginou tocadas, são tocadas pela justiça. Porque quem manda aqui é Deus. Então nós temos que sair da omissão, da simplificação do Evangelho e agir. Aqui é uma oficina e uma escola para nos capacitar para viver lá fora o Evangelho vivo. Lembro de uma música que marcou muito minha infância, que trata disso, que é de Padre Zezinho, que dizia assim: um dia uma criança o parou olhando nos olhos para sorrir e com caneta e papel na mão tinha uma tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Não era nenhum tipo de estudo, mas era um conjunto de atitudes. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Em nenhum momento as pessoas que marcam a história dos campos da fé têm a ver com discurso. O maior representante da doutrina espírita no Brasil nunca deu uma palestra. Mas quando ele desencarnou, mesmo as pessoas que discordavam do espiritismo não deixaram de reconhecer a grandiosidade moral dele. Mas nunca foi pelo que ele disse, foi simplesmente pelo que ele fez. O que se espera de nós é um conjunto de atitudes. Conversão é mudança de valor. Antes, veja quando Paulo escreve aquela carta para os coríntios. A comunidade de Coríntio era a mais arrogante igreja aberta por Paulo, porque ficava em Coríntio, que era a espécie de Rio de Janeiro, daquele lugar, que era uma cidade portuária, onde todos se afluíam para lá, havia muito dinheiro, muito poder. A igreja era tão corrompida que ele recebia denúncias de casos de incesto. E ele escreve para os coríntios, com toda a arrogância de se achar acima do bem e do mal, e toda a cultura e todo o poder, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, que é prática, eu nada seria. Mas ele diz uma coisa lá no finalzinho da carta, me desculpem para quem achava que isso era de Renato Russo, não é. Mas ele, lá no finalzinho da carta, ele vai dizer o seguinte: quando eu era criança, eu me vestia como criança, eu agia como criança, mas agora que sou adulto, nada disso me convém mais. Traduzindo, tecla SAP, Netflix, sai o texto assim. Quando eu não conhecia esse evangelho e esse homem, eu agia como um ignorante infantil, me comportava e me vestia como tal, mas agora não faz mais sentido.
Agora, conhecê-lo e me pautar na vida da mesma forma que qualquer pessoa do vulgo que não tem noção do Evangelho é desprovido de sentido. O que nos diferencia dos demais que não conhecem Jesus? Conhecer o Evangelho, decorar as questões livres dos Espíritos, fazer cesta básica, campanha do quilo, ou ter uma atitude cotidiana pautada no compromisso de decência e de ética, sem nenhum pedido aqui para vir um novo Chico Xavier. Não. Simplesmente agir com dignidade. O Brasil é um país que a gente reclama muito. Lembra-se daquela piada, né? Que o anjo está lá, junto de Deus, enquanto ele planeja os países. Ele coloca tufões, furacões em vários lugares do mundo, terremotos, maremotos, placas tectônicas no meio das nações, e o Brasil lá, inteirinho, solitário, numa placa tectônica sem nenhum choque. Floresta, abundância de água, petróleo, tudo demais. E o anjo acha justo demais. Pai, o que tens nesse lugar que é tão privilegiado? E Deus responde, tu não sabe o polvinho que eu vou botar lá. Essa piada feita por nós, sobre nós, revela o nosso caráter esquizofrênico de povo. Quando eu fui a uma exposição de Charles Darwin, ele escreveu assim sobre o Brasil. Ele tinha aquela vontade de descrever o que ele experimentou na relação com aqueles povos. Ele dizia assim no início do diário de bordo, quando saiu do Rio de Janeiro: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E eu parei assim, disse, que caba safado, vai no meu país e diz um negócio desse. Minha esposa diz, lê o resto, deve ter um porquê. Espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Nas casas onde eu morei, no Recife, no Rio de Janeiro, as pessoas tinham pregos para diariamente esfolar o dedo dos escravos. Eles eram tão humilhados, tão aviltados, que nem o mais rude animal das savanas suportaria. No Rio de Janeiro, onde morei, certa feita, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte, antes que eu intervisse, somente porque não me serviu um copo d'água que estava limpo. E todas essas coisas, senhores, eram suportadas ou eram praticadas ou toleradas por homens e mulheres que iam para suas igrejas no fim de semana dizendo que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu fiquei calado ali pensando, refletindo sobre o desgosto dele ter deixado, né? Quando Lério Stou disse que a Baía da Guanabara parecia uma boca banguela, não tinha para ele na época, né? Hoje em dia fizeram os implantes, ficou bonitinho. Então a ideia de um país que precisa se tornar, porque é promessa ainda, sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Precisamos agir para que a gente receba essa herança. Precisamos agir para receber essa herança. É um país em que o IBGE pergunta, você é racista? E 97% das pessoas, não, de jeito nenhum. Segunda pergunta, mas o Brasil é um país racista? Muito racista. Incrível como o povo aqui é racista. Você inveja? Não. É invejado? Meu amigo, por todo mundo que você imaginar, no trabalho, em casa, na família, então tá, o Brasil é um país de racistas invejosos, mas você não faz parte desse grupo. Essa esquizofrenia. Que evangelho é esse que não me faz, pelo menos sobre minha vida, ter lucidez e reconhecer que tenho sombras, que tenho inveja, que tenho amargura, depressão, angústia, desejo de vingança? Que se pudesse, trucidava quem eu odeio, aquele que me persegue no trabalho, se pudesse morrer, carbonizado numa virada, era ótimo. Que evangelho é esse que não faz, pelo menos, reconhecer que eu tenho esse desejo, para que aí eu possa combater esse desejo, para que as minhas virtudes ultrapassem as minhas deficiências? Que evangelho é esse que eu escuto e quando vou trabalhar no ambiente público, falo de todas as pessoas e trato mal todo mundo como todos os meus colegas, só para não ser diferente? Porque todo mundo fala do povo. Um povo que escolhe via de concurso para que as pessoas, com a garantia do emprego, de não serem demitidas, possam, em nome dessa paz que elas têm no concurso, atender com dignidade, bondade e decência a população que busca os serviços públicos. O que é que a gente tem? Indiferença, arrogância, prepotência, porque ninguém vai lhe demitir dali. E aquilo vira-se contra o povo. Aquele indivíduo que trabalha na escola pública e com discurso termina sendo muito sindicalizado, muito consciente dos seus direitos, mas às vezes não dos seus deveres. Eu passo todo dia para ir para o meu consultório numa escola pública que fica próxima à minha casa.
Às 7 horas, nem o vigilante chegou para abrir o portão e as crianças estão ao relento esperando entrar no colégio. Na sequência, eu passo em frente à escola de mensalidade de R$5.000 e tem até guarda de trânsito para eles entrarem. Aquele professor, às vezes, dá aula naquela escola também. Mas lá ele chega na hora. Na pública, não. Quando ele está doente, ele recebe um atestado médico impressionante. É uma doença de meio turno. De manhã, para a escola pública, ele está com 45 graus de febre. De tarde, está bonzinho dando aula na escola privada. Mas corruptos são os políticos. Mas vá atrás. Ou é espírita, ou é evangélico, ou é católico, ou é mormon. Eu fiz uma palestra para professores e percebi uma multidão de professores e eu disse assim, quem aqui é cristão? E todo mundo levantou a mão, aquelas denominações todinhas. Pois muito bem, pediram para eu falar sobre compromisso com a educação hoje aqui nesse município. E eu pergunto, vocês conhecem o Salmo 100? Eu digo, conheço. Recitem para mim. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir a Deus com alegria. Apresentai-vos a Ele cantando. Olha que empolgação. Salmo 100 é de autor desconhecido. É um dos poucos salmos que a gente não conhece o autor. Mas por que toda essa celebrar com júbilo ao Senhor, servir a Deus com alegria, se apresentar Ele cantando? Porque o Senhor é bom. Eterna é a sua bondade. E a sua fidelidade dura de geração em geração. E aí, galera, é isso mesmo. O pessoal lá se empolgou, amém. Acharam até que eu era pastor e tal, aquela coisa toda. Aí eu fiz assim, pois muito bem. Onde se celebra com júbilo a Deus? No final de semana? No templo de sua profissão de fé? Ou no cotidiano, onde você exercita no altar do seu trabalho o compromisso com o outro? Celebrar com júbilo a Deus é ser um professor que continua por lutas sindicais, continua buscando melhorias salariais que merecem, continua buscando estudos escolares que eles merecem, mas que quando fecha a porta, não se vinga nos filhos da pobreza com a indiferença do descompromisso moral de educá-los. Sim, fazer a sua parte, mas dizer que é filho de Deus. É aquele indivíduo que, se está num plantão, ele está no hospital. E não aqueles que fizeram uma digital de silicone para dar plantão do SAMU. Porque no dia que alguém ligou e você não socorreu e a pessoa morreu, ali não houve uma tragédia, ali houve um assassinato. Um crime doloso. Com intenção de matar. Mas eu votei em fulano porque ele deu emprego à minha irmã. Ele é corrupto, mas todos são. Aí fulano resolve pegar uma verba de 50 milhões que vinha para a saúde no Rio, mas ele pensa, não, se eu tirar 3 milhões para concluir minha casa em Angra, ninguém vai nem notar. Afinal, fui eu que fui lá, fui eu que fui no ministério, fui eu que me empenhei, recebendo horrores para fazer isso. Apartamento funcional, não sei quantos assessores e até direito a abono terno eles têm, né? Mas não, ele estava lá fazendo um esforço descomunal para conseguir aquela verba. Aí só chega os 47 milhões. Aí tem uma daquelas chuvas mais intensas, algumas favelas caem, crianças chegam com leptospirose no posto de saúde. E se tivesse vindo um pouquinho mais de dinheiro, o remédio estava ali, mas não estava, ela morreu. Aquilo foi um acaso, um assassinato que com meu voto eu participei assinando embaixo. Eu voto com consciência de escolher o melhor ou apenas aquele que me é mais simpático, porque é mais bonito, porque fala melhor, ou eu tenho um compromisso com a história? Esse cristianismo me move como criatura para que seja civilmente responsável por um tempo histórico e participe das mudanças, ou eu sou aquele que vou lá no Facebook e curto o pessoal na rua? Curti. Revolucionários de pijama, em frente à TV, vendo a Globo News enquanto o caos come. Ouvindo as discussões no Globo News painel de embaixadores sobre o Brasil, nesse momento dos BRICS, enquanto o caos come. E a gente se perguntaria, então como é que ele escreveria sobre o Brasil agora se ele fosse saindo do Brasil, do Rio de Janeiro, de qualquer cidade brasileira? Graças a Deus eu deixo o Brasil. Nesse país, crianças desprovidas ficam nos sinais vendendo pipoca, né, biscoitinho Globo, tentando fazer malabarismo, tentando limpar o para-brisa, e são apenas encaradas como uma incômoda paisagem urbana, risco, perigo. Mas no final de semana, os espíritas, evangélicos, mormons, católicos, judeus vão para os seus templos dizendo que amam a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí lembrando João, que diz que mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu, mas não ama seu irmão a quem viu. Nosso compromisso é com esta encarnação. É com esse tempo histórico. É com este país, com esta cidade que vocês moram.
é de fazer a diferença. Deixar de ser o arauto do desespero e do caos e ser aquele que é o portador da luz, prometida pelo Evangelho quando diz, sois luz do mundo e sal da terra. Se comprometer a agir e não apenas pregar a boa nova, mas agir como um homem novo, renovado, que não apenas conhece, tem prazer intelectual nos estudos, mas sobretudo que pega aquilo que foi lido e entende, é para mim. Porque em algum momento numa palestra dessa a gente faz assim, isso é a cara de fulano, né? E os fulanos estão aqui. Isso é a nossa cara. Isso é um chamamento para que a gente possa agir, para que a gente deixe de ser ingênuo. Como a gente diz na Paraíba, deixar de confundir gentileza com gentileza. E agir, a compromisso de agir mudando o tempo. Agir na família, sendo aquele que é capaz de levar pacificação. Aquele que é capaz de calar para evitar a dissensão. Aquele que não faz o que todo mundo faz, só para não ser excluído, e faz o que é certo, mesmo que seja motivo de chacota onde trabalha. Aquele que quando enxergam na rua diz, aquele homem é espírita e é um exemplo de dignidade enquanto esposo. E ele nem fala que é espírita, mas ele age como tal. Aquela mulher que também tem um compromisso moral com a vida a dois. No mundo em que tudo é permitido, em que você pode fazer tudo, que aparentemente não tem consequências. Em que você pode expressar como quiser o seu comportamento, como se nada fosse ter repercussão depois. Em que, como dizia Paulo, tudo é permitido, mas pouca coisa convém. Hoje, muito mais a lista do que não convém aumentou profundamente. E a gente se pergunta, como esse evangelho pode representar em mim um céu ou um inferno, conforme eu viva, sim, com o propósito de ser um agente de mudança, ou ser um silencioso praticante de um culto quase esotérico que ninguém nem me vê agindo com os resultados do que eu aprendo. Eu sei que vocês nunca mais vão querer que eu volte aqui, estou percebendo. Não se preocupe não, eu não vim aqui para ficar, vou pegar meu Bolsa Família e vou voltar para Paraíba. Comer minha carninha de sol e minha rapadura, como todo mundo pensa, dançar um forrozinho no São João. Mas, irmãos, eu queria fazer inicialmente essas reflexões sobre a ação do Evangelho vivo na vida, porque reunião pública espírita é para mexer com as consciências. Mais do que saber que existe pluralidade dos mundos habitados, precisamos saber que tem pluralidade de pessoas e de expressões de seres humanos a serem respeitados aqui, hoje, agora. Que ninguém pode apedrejar uma menina que vai para Umbanda, nem discriminar alguém por um comportamento homoafetivo. Que nós temos que respeitar a diferença, mas temos ao mesmo tempo também que mostrar a diferença que nos caracteriza como alguém que vive pautado pelo Evangelho de Jesus. E aí eu abriria agora para a gente fazer um bate-rebate de perguntas e respostas, e tem uma técnica que facilita muito vocês. Vocês fazem assim. Eu tenho uma vizinha que está passando por tal coisa. E na absoluta convicção que você fala da vizinha, nós iremos escutar o que acontece com a pobre que mora em cima ou ao lado da sua vida. Fulano devolveu a mala, não sei quantos dólares. O que é comum. Pois é. O que é muito comum, né? As pessoas começam a chamar a atenção. Mas, ao mesmo tempo, quando nós começamos a achar fantástico, o bom, e o bem, e o belo, é porque a gente está começando a querer fazer aquilo. Quando a gente começa a se indignar diante da indignidade, é porque a gente está querendo mudar a atitude. Porque essa jovem que foi apedrejada, ela é a ponta de um iceberg, porque aqui no Rio, terreiros são metralhados por traficantes convertidos, a mando de pastores que se locupletam com crime organizado, que não representam jamais a comunidade séria evangélica brasileira. São excrescência do Evangelho e jamais nós podemos imaginar que eles sejam evangélicos, porque um evangélico pauta a sua vida com dignidade e decência. Mas a excrescência disso faz com que muitas mães de santos sejam apedrejadas, tenham seus terreiros quebrados, e ninguém fazia nada. Então, quando a população se indigna com aquele apedrejamento, significa que começou a mudar a atitude, isso é positivo. E a gente tem que imaginar que foi muito forte a reação, né, das pessoas, o que provocou uma ideia, a sociedade está alerta sobre a intolerância que pode querer surgir num país que nunca teve, pelo menos religiosa. Uma das poucas virtudes da gente não pode acabar, não é possível, a gente tem que melhorar, não pode retroagir, né? Temos que avançar com certeza.
O lugar mais difícil na reencarnação é a casa. Porque, primeiro, são raras as famílias em que todo mundo reencarnou no consenso. Eu conheço algumas. Elas são assim dignas de fazer, eu queria morar aqui. Né? Existe. Mas a maior parte das nossas famílias são famílias do reencontro de pessoas que no passado tiveram alto conflito. Mas a misericórdia divina permite voltarmos a um cenário, num ambiente chamado familiar, para que a gente possa construir pontes onde houve abismo no passado. Então, às vezes, você tem um pai que você não suporta, mas foi uma encarnação de começar a suportar para numa próxima amar, porque a anterior foi de assassinato. Mas ninguém vira anjo do dia para a noite, mas tem que ter um compromisso de querer se modificar. E é óbvio que essa experiência de suportar as diferenças no lar são as que nos capacitam de suportar as diferenças no mundo. Se eu não suporto ou não respeito no lar, eu não suporto e não respeito no mundo. Ali é o primeiro laboratório da alma encarnada para a construção dos valores que vão dotá-la de competência para estar no mundo. Um lugar difícil, hostil, que os espíritos de momento disseram que era a Ilha de Caras. Mas um planeta de expiação e provas. O nome já diz tudo. Quem acha que vem para aqui ficar de Raider numa boa, está no lugar errado. Não é este o planeta ainda, sem sombra de dúvidas. Eu até digo assim, se você detesta seu marido, ame-o, senão vai casar com ele na próxima encarnação. Então, se você não quer casar com ele, se apaixone profundamente, aprenda a conviver, respeite-o profundamente e queira construir um laço que vai além daquelas coisas infantis que nos unem no primeiro momento, que é o desejo que vai com o tempo cedendo, para que venham novos valores. Senão você vai casar de novo com ele. Uhul! Até aprender a amar, né? E observem, homens são inevoluídos, né? Vocês precisam nos ajudar no processo evolutivo. Em todo romance espírita, o homem vai para o umbral e as mulheres vão para o paraíso. E vão lá nos resgatar ainda, ficar, tá vendo? Vim te salvar daqui. Observe, é sempre assim. Eu já estranhei nos romances espíritas, os homens não se dão bem. Na vida também não. Sabe por que a gente planeja o grande? Para dar errado. Para dizer, tá vendo? Eu não consigo. As pessoas... Até no projeto de vida as pessoas fazem isso. Elas chegam no final do Réveillon, vêm para Copacabana ver os fogos e planejam 2016. Eu vou voltar para o meu inglês, eu vou melhorar minha relação com fulano, e começa o ano e tudo se repete. Porque o plano foi exagerado. O plano eu adoro falar dos outros. Eu não vou conseguir deixar de fazer isso em 2016, então eu tenho que começar a diminuir o tempo. Eu vou botar um cronômetro. Quando der 30 minutos, eu paro. Espírita, óbvio, não fofoca, né? Espírita pede prece. Espírita tá com raiva de alguém e faz. Eu queria te falar de Marta para que a gente rezasse por ela. Olha o que tá acontecendo aí. Pá. Aí depois, tá vendo como ela tá carente de nossas preces do Evangelho? Coloca lá no teu Evangelho o nome de Marta. Depois que detonou Marta. Né? E não julga de jeito nenhum. Então, na verdade é isso. Os Espíritos respondem até numa das questões do Livro dos Espíritos que a transformação do ser humano se dá por esforços pequenos. A gente sempre pega, faça como Chico Xavier. Faça, meu filho, daqui a umas 30 encarnações aí você faz como Chico Xavier. Por enquanto, dê bom dia. Seja gentil. Deixa o outro que está tentando no trânsito entrar. Porque um dia vai ser você que vai tentar entrar lá bicando e não vai conseguir porque ninguém deixa. Pequenos gestos de delicadeza vão criando um mundo civilizado. Aquilo que a gente se empolga quando vai para fora e vê aquela educação, não foi construída porque eles são espíritos de luz, gente. Não. Um americano se comporta daquele jeito por um simples motivo. Ele é punido quando ele se comporta errado. Eu passei no sinal, às 3 da manhã, e pensei, vai ter guarda de trânsito aqui uma hora dessa. Assim que eu passei, o xerife parou, me gritou, me esculhambou, dizendo que eu era um louco, como é que eu queria provocar um acidente às 3 da manhã, de onde eu era. Eu disse, mas no Brasil é perigoso ficar no sinal vermelho. Ela disse, mas aqui não é o Brasil. Me deu o seu documento e eu nervoso tentando traduzir a esculhambação. E o documento era da Alamo. Aí eu quis ter uma crise de riso, porque eu fiquei pensando, ela falando em inglês bem rápido, versão brasileira, Alamo. Eu disse, se eu der uma risada eu vou ser preso. E aí no outro dia, eu não podia ver um sinal que eu já ia diminuindo. Por um único motivo, eu fui punido. Eles não são superiores, são obedientes a uma lei que funciona. Então enquanto a lei não consegue funcionar, que a gente possa funcionar.
E eu não estou pedindo para ninguém ficar parado em sinal vermelho no Rio de Janeiro de madrugada, porque cada cultura tem suas exceções. Mas é que a gente possa fazer esse conjunto de gestos de gentileza que torna o ambiente... Por exemplo, a gente passa mais tempo com as pessoas do ambiente de trabalho do que as de casa. Porque a maior parte em casa a gente passa dormindo, então não está com a pessoa. Está um num canto, outro no outro. Como a gente chama na parede do marido DVD, deita, vira e dorme. Então a gente está num canto, o outro está no outro. Então, é no trabalho que a gente passa o maior tempo. E por que transformar o trabalho num inferno de conflitos? Eu fazendo palestras para professores universitários, percebi o nível de hostilidade que é muito alto nas universidades federais no Brasil. O clima de guerra, de conflito é muito alto. Aí eu pensei, pô, será que isso é só aqui? E comecei a conversar com alguns pacientes que eu atendo por Skype, que estão morando fora, fazendo doutorado fora. E começaram a me dar os testemunhos. Aqui nos Estados Unidos, o nego mata um para ficar com o nome na publicação da pesquisa. Teve casos, já o FBI investigou, não sei o quê, não sei o quê. Liguei para um amigo que está na Sorbonne, na França, e perguntei, e aí, como é aqui? Aqui eles se odeiam tanto, Rossano, que tem um jargão na educação francesa que diz, Deus criou a educação, o Satanás, os colegas de departamento. Então você tem uma ideia. Mas veja, se eu transformar aquele ambiente e reproduzir o comportamento hostil de todo mundo, eu vivo no inferno e todo mundo está. Porque eu conheço gente que vai lá, aquele é um ambiente infernal, e a pessoa fica bem tranquila e sai. Lembro quando fui para a aposentadoria de uma colega da universidade, ela se aposentando no curso, e aí fizeram um bolinho para se despedir dela, e foi um momento mais constrangedor e mais rico de experiências em relação a isso que eu passei na minha vida. Ela pegou o bolo e fez, fala, fala, e ela, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque depois de anos eu vou ter o prazer de não ter que olhar mais para a cara de vocês. Cínicos que passaram a vida me perseguindo, boicotando minhas pesquisas, atrapalhando a pesquisa dos meus alunos no mestrado, tirando publicação minha, pegando verba de PIBIC e agora no final vem se despedir como se estivesse feliz, como é tão feliz nada. Vocês não tristes não, vocês estão felizes como eu estou, porque eu nunca mais vou olhar para a cara de vocês. E o silêncio, aquele silêncio mortal, de uma verdade que foi dita e não poderia ser questionada, fez com que cada um fosse igual a Jesus quando perguntou, quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Peraí, deixa eu pôr aqui. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Mas tem gente que vai lá, dá a sua aula, tem compromisso com o aluno, cumpre o seu dever, deixa o povo se degladiar, faz o que tem que ser feito e não se troca. É o mesmo ambiente, mas ele está no céu e os outros estão no inferno. Esse conjunto de gestos de delicadeza, de comprometimento, de ouvir o outro, da escuta, vão criando um ambiente de mais suavidade. Igual que aqui falava aqui, né? Gentileza gera gentileza. Ou seja, é uma lei de causa e efeito. No momento em que você investe amorosamente na vida, a vida não tem outra coisa que não lhe devolver que não seja agir amorosamente com você. Ou uma coisa simples. Um dia eu cheguei na universidade e tinha esquecido o pincel atômico de dar aula. Aí eu cheguei na sala onde a gente pegava recursos didáticos, o data show, essa coisa, e os professores, eu queria pincel, e as duas moças lá, não tem. Aí eles saíram. Aí eu fiquei em pé. Aí elas disseram, o que foi, professor? Não, eu ia pedir um pincel, mas não tem. Não, mas pro senhor tem. Aí eu, tem, vem cá. Aí pegaram. Aqui pro senhor, quer vermelho, azul ou verde? Não quero. Azul. Por que não tinha pros outros? Eles não sabem nem o nome da gente, não dão um bom dia, tratam a gente como bicho. O senhor sabe o nome da gente, dá boa noite, pergunta como vai os filhos. Pelo menos isso. Olha, é tão simples. Ver que o outro existe. No mundo em que tem os brahmanes, os professores, e os dalits. É igual no judiciário, são os juízes e o resto. Né? E aí você entender que as pessoas podem marcar as outras assim, como insignificantes. Mas nós não. Nós, como diz Paulo, não podemos fazer acepções de pessoas. Nós temos que enxergar todos os seres humanos. E como espíritas, às vezes aquela criaturinha que está ali, aparentemente simples, é a que vai lhe resgatar do outro lado no momento de dor. Né? Então a gente olhar e enxergar a humanidade em todos e expressar o amor que temos na humanidade de todos com um conjunto de gestos que denotam civilidade, delicadeza e compromisso com o Evangelho vivo e não discutido. Sabe o que a gente faz? Você lembra de Ghost, o filme? Lembra quando o Goldberg tem que devolver o cheque para a freira ali na Quinta Avenida? Que ela entrega o cheque à freira e faz 4 milhões de dólares e ela entrega assim.
É assim que a gente faz com Deus. Ele estende a mão, aí ele faz, não, e decida. Deus falou exatamente isso. Exato. Deus faz isso. Continua com a mão. Decida. A gente diz, pai, resolve. Não, peraí que eu resolvo. Ele faz, quando você decidir, eu resolvo. Se entregar em fé é isso. Esse é o grande problema. A fé raciocinada, proposta por Kardec, não é uma fé sem afeto e sem entrega. É uma fé não alienada, mas é fé. E fé é aquele momento em que nenhum recurso disponível existe. E somente Deus pode ser o recurso. Deus é o plano B e C na nossa vida, quando deveria ser sempre o plano A. O plano B é a gente depois, quando ele resolveu que a gente vai e opere. Mas a gente tem que deixar que ele haja na vida. Eu tenho um amigo meu que ele veio pro Lar Fabiano de Cristo, tinha tido um câncer. E ele tinha 1,90 m e ficou com 32 quilos, imagina a cena. O pessoal no movimento espírita lá na cidade, onde ele morava, num apoio supremo, disse, tá com AIDS, né? Sim. E ele veio, chegou aqui na Avenida Copacabana, ele teve uma desinteria. Melou a calça dele todinha. Ele fez assim, Deus, espiritualidade superior, eu quero uma solução, mas não é com sinal de fumaça não, coisa objetiva. Uma mulher ia passando e disse, meu filho, pelo amor de Deus, eu estou vindo da lavanderia, toma essa calça do meu marido. Ele disse, gostei. Foi bem objetivo. Vestiu a calça. Foi chegando, o táxi pegou engarrafamento. Aí quando ele chegou lá, já tinha passado das fichas, tem umas fichas que entrega. E ele chegou, depois de tudo isso, chega aqui, uma ficha me impede de entrar. Aí uma moça disse, ele pensando, né, meu senhor, o senhor está querendo entrar, é porque o meu marido ligou, meu menino está com febre, eu não vou poder ficar não, fica com minha ficha. Ele recebeu e entregou. Quando ele entrou na cura, o irmão lá fez o trabalho de cura e fez. Gostou da resposta objetiva de Deus, meu filho? Desse jeito. Aí ele, gostei. Sabe o que ele disse? Para lhe dizer sinceramente, nem nós sabemos como foi aquilo, porque ele agiu de uma forma que nem a gente percebeu. Mas peça achando que merece, como você fez. Porque as pessoas pedem achando que não merecem. E aí não tem. Nisso os evangélicos estão certos? É promessa, tá aqui, mas só que eles exageram, né? Exagera. Aqui é as Casas Bahia, não é assim, não é assim. Mas é, olha, meu marido não vem pro centro não, como é que vai ser para salvar esse casamento? Se tiveres fé, salvarás a tu e a tua família. Isso é uma promessa do Evangelho. Então venha. Tome passe, se evangelize, dulcifique e volte eterna, que você modifica seu lar. Ele não vem, não adianta. Adianta, adianta. Se um operar no bem, a causa é salva. Mas tem que ter paciência, porque ninguém modifica uma pessoa no dia para outro depois de uma prece de um passe. Paciência não é uma espera omissa, é uma resignação dinâmica, como diz Joana de Ângeles. Eu aceito o que está dado no momento, embora esteja insatisfeito, mas opera em mim uma mudança para que eu me capacite de recursos para modificar o que agora eu não tenho condição de modificar. Para isso é vivência evangélica, não é leitura do Evangelho. O Evangelho no lar não é ler o Evangelho. Tem casal que até briga no Evangelho, né? Porque abre assim e faz basta um desse, né? Diz assim, tá vendo que é pra tu, peste? Basta um desse que acabou o Evangelho. Quando você pegar Emmanuel no que você lê, isso não é para sua esposa, é para você. Isso não é para o seu esposo, é para você. Não solte piada. Não transforma um momento de unidade em mais um ponto de degladiação. Porque aí os mentores fazem, vamos deixar, né, eles a DR deles rolar aí, depois a gente vê na próxima. Quem sabe, apaziguada, a gente chega aqui e faz a coisa acontecer. É para nós. É para a nossa vida. A responsabilidade é minha, eu só tenho forças para manipular a minha encarnação. Então é para nós, sempre.